Livro 1º, capítulo 4. Princípio vital. A vida e a morte. Qual é a causa da morte entre os seres orgânicos? O esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de determinada máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, a atividade cessa. Se o corpo adoece, a vida se extingue. Por que uma lesão do coração de preferência que a dos outros órgãos causa a morte? O coração é máquina da vida, mas o coração não é o único órgão em que a lesão causa a morte. Não é mais que uma das peças essenciais. Em que resultam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? A matéria inerte se decompõe e toma nova forma. O princípio vital retorna à massa. Morrendo os seres orgânicos, os elementos que os compõem experimentam novas combinações que formam novos seres, os quais tiram da fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para devolvê-lo à mesma fonte quando deixarem de existir. Os órgãos estão, por assim dizer, impregnados de fluido vital. Esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as une em certas lesões e restabelece as funções momentaneamente suspensas. Quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital é impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem, mais ou menos necessariamente, uns sobre os outros. É a harmonia do seu conjunto que resulta a sua ação recíproca. Quando uma causa qualquer destrói essa harmonia, suas funções cessam, como o movimento de um mecanismo cujas peças principais estão desarranjadas. Tal um relógio que se desgasta com o tempo ou se desconjunta por acidente, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo em movimento. Temos uma imagem mais exata da vida e da morte num aparelho elétrico. Esse aparelho recolhe eletricidade, como todos os corpos da natureza, em estado latente. Os fenômenos elétricos só se manifestam quando o fluido é posto em movimento por uma causa especial. Nesse caso, poder-se-ia dizer que o aparelho está vivo. Cessando a causa da atividade, o fenômeno cessa. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos sejam assim como espécies de pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade produz a morte. A quantidade de fluido vital não é o fator absoluto para todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é fator constante, seja no mesmo indivíduo, seja nos indivíduos da mesma espécie. Existem alguns que são, por assim dizer, saturados, enquanto que outros dispõem apenas de uma quantidade suficiente. Daí, por alguns, a vida é mais ativa, mais vibrante e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode vir a ser insuficiente para manter a vida, se não se renova pela absorção a assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo para o outro. Aquele que tem o bastante pode dá-lo àquele que tem pouco, e, em certos casos, restabelecer a vida prestes a se apagar.